Continuando a abordagem da válvula mitral, hoje falaremos sobre a insuficiência mitral. Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre estenose mitral, clica aqui em cima e já salva ele para você não esquecer. Falaremos então sobre anatomia, fisiopatologia, sinais e sintomas, classificação, alguns influenciadores do volume regurgitante e, por fim, do manejo anestésico. Começando então sobre anatomia. A válvula mitral ela localiza-se entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Mas diferente da estenose aqui, você tem uma regurgitação do ventrículo esquerdo em direção ao átrio esquerdo na sístole. Aqui é importante a gente lembrar de 6 principais componentes da válvula mitral. O primeiro deles vai ser a parede do átrio esquerdo. A gente tem também o anel mitral, os folhetos da válvula mitral, as cordoalhas, os músculos papilares e, por fim, a parede do ventrículo esquerdo. Disfunção de qualquer um desses componentes leva a uma incompetência da válvula e consequente regurgitação mitral. Essa regurgitação ela pode ser classificada em orgânica ou funcional. No caso da orgânica, ela ocorre quando a doença é na válvula mitral, ela é intrínseca da válvula. E a funcional é quando você tem algum problema em alguma estrutura não valvar que eu citei lá em cima para vocês. Nos países desenvolvidos, a causa principal é a degeneração mixomatosa da mitral, ou é secundária a alguma causa isquêmica. Aqui também a gente pode classificar a insuficiência mitral em aguda ou crônica. O Miller, ele traz uma classificação que divide a insuficiência mitral em leve, moderada e grave. E essa classificação ela é tanto qualitativa quanto quantitativa por avaliação ecocardiográfica. Eu vou deixar como exemplo aqui apenas um dos critérios, que é o do volume regurgitante. Quando você tem um volume regurgitante menor do que 30, você tem um quadro leve. Entre 30 e 59, você teria um moderado, e aqueles em que o volume regurgitante é maior do que 60 ml por batimento, é um quadro de insuficiência mitral grave. Com relação à fisiopatologia, vamos raciocinar juntos. A válvula mitral, ela localiza-se entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E no caso da insuficiência, temos um problema na sístole. Aquela válvula incompetente, ela não consegue direcionar sangue exclusivamente para a aorta, como seria o normal. E parte do sangue acaba retornando para o átrio esquerdo. Então, a gente tem uma sobrecarga volumétrica. E isso vai ter consequências tanto para o meu átrio quanto para o meu ventrículo. Temos um átrio esquerdo que está constantemente recebendo mais sangue que o normal, então ele vai dilatar. Eu tenho um átrio esquerdo aumentado. Além disso, o ventrículo ele também vai ter uma sobrecarga de volume, porque na diástole seguinte, o sangue que vai voltar para o ventrículo, ele também vai ser composto pelo sangue regurgitante do ciclo anterior. E com o tempo, o ventrículo esquerdo ele vai sofrer uma hipertrofia excêntrica, então ele também vai aumentar. Além das alterações do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, podemos ter alterações na vasculatura pulmonar, pelo mesmo mecanismo que eu expliquei na estenose mitral. O sangue acumulado no átrio esquerdo, ele tende a refluir para o pulmão, e agora vai ficar bem fácil a gente entender quais são os sinais e sintomas. Quando isso ocorre lentamente, essas alterações ocorrem lentamente, as pressões pulmonares vão aumentando devagar, apesar dos grandes volumes regurgitados. E é isso que ocorre na maioria dos casos. Os pacientes, então, são assintomáticos por longos períodos até que começam a evoluir com a síndrome congestiva, que são sinais e sintomas
do tipo ortopneia, dispneia paroxística noturna. E nos casos de insuficiência mitral aguda, você vai ter uma sobrecarga abrupta de volume no átrio esquerdo, levando a grande instabilidade. O paciente já abre um quadro de edema agudo pulmonar ou até mesmo de choque cardiogênico. Nos estágios finais, onde já temos um aumento importante da pressão da artéria pulmonar, você vai evoluir com um quadro de hipertensão pulmonar. E aí o paciente ele pode evoluir também para um quadro de disfunção do ventrículo direito, podendo evoluir com síndrome do baixo débito. Existem também alguns fatores que influenciam a quantidade de volume regurgitante. Estes são o tamanho do orifício, o tempo do fluxo retrógrado e o gradiente de pressão transvalvar. Todos eles aumentam esse fluxo retrógrado que ocorre na insuficiência mitral. Por fim, a gente vai falar do manejo anestésico. E aqui a mensagem mais importante é: evite bradicardia. Mantenha a frequência cardíaca entre 80 e 100 batimentos. A bradicardia ela é muito deletéria, principalmente por dois efeitos nocivos que ocorrem sobre a regurgitação. Primeiro, ela prolonga o período sistólico, prolongando mais essa regurgitação. E segundo, ela aumenta o intervalo de enchimento diastólico, o que pode levar a uma maior distensão daquele ventrículo esquerdo. Outra coisa importante é em relação à contratilidade do ventrículo esquerdo, que geralmente pode estar até preservada nos casos compensados. Mas nos casos moderados a grave, a fração de ejeção ela não vai se correlacionar muito bem com a função sistólica. E aí, muitas vezes, você vai ter um quadro de disfunção sistólica subjacente que vai ser subestimado. Por isso, a gente tem que ter muita atenção quando for avaliar essa fração de ejeção desse ventrículo. Tenta manter uma pré-carga adequada e diminuir a pós-carga, através da diminuição da resistência vascular sistêmica. O objetivo é você minimizar a resistência que o ventrículo tem que vencer para conseguir maximizar aquele débito cardíaco e diminuir a quantidade de sangue que vai para o átrio esquerdo. Era isso, galera. A próxima aula a gente vai começar a falar sobre as patologias da válvula aórtica. Não esquece de curtir o vídeo e se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Até a próxima!